Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas para você da reunião entre Corinthians e Memphis Depay. Aquilo que você queria saber e ninguém te contou, vou trazer com exclusividade agora. Tudo que rolou na reunião. Já vou te adiantar que teve birra do Memphis nesse caso, no caso dele não ter comparecido ao treino da última quarta-feira e nem avisado, por ter faltado ao treino sem comunicar. Teve birra, já vou te adiantar. Falaram sobre reforços, tudo sobre Memphis Depay que você não viu em lugar nenhum. Vamos falar também, informação importantíssima do Corinthians, o Blend está imperdível, hein? O intermediário, aquele que alega ser o verdadeiro intermediário, no caso da ex-patrocinadora do Corinthians, a Vaidê, meu amigo, entrou com uma ação contra o Corinthians, está cobrando a comissão. E não é pouco não, viu? Olha só que situação, que esse caso não acaba nunca. Vamos também falar nesse blend de informações que o ex-presidente André Sanches usou o cartão corporativo do Corinthians e vai pagar, vou te falar o valor, tudo isso agora. Eu já quero começar a falar de um caso muito importante, né? O que pode ser o verdadeiro intermediário do caso Vaidbet, alega ser, né, o verdadeiro intermediário do caso da Vaidbet, está entrando com uma ação, está entrando não, né? Entrou com uma ação contra o Corinthians, o nome dele é Sandro dos Santos Ribeiro, né? Eu tive acesso aí ao processo, tá? Uma situação complicadíssima que passa, né, o Corinthians, porque o processo dele, a ação dele foi muito bem elaborada, muito bem montada, com muitas provas. Fotos dele com o presidente, a imagem dele com o presidente Augusto Melo, enfim, tem muita coisa lá, né? A gente deu para ver que o processo está montado cobrando, tá, do Corinthians, só para você ter uma ideia, 8 milhões de reais, 8 milhões e 400 mil reais. O camarada, o Sandro, que alega que o Alex Cassundé, né, parece que surgiu do nada, né, para ser o intermediário, né, o Sandro que levou lá, que intermediou de fato, né, e até o presidente da Vaidbet falou isso, né, está cobrando a comissão de 8 milhões e 400 mil reais do Corinthians. Ele quer a comissão, né, daquilo que o Corinthians recebeu da ex-patrocinadora Master. Ele está cobrando o valor proporcional, tá? Na época acho que era 360 milhões, né, que o Corinthians fechou. Porque se fosse tudo, né, se o Corinthians tivesse recebido tudo da antiga patrocinadora, ele estaria cobrando 25 milhões de reais, mas ele está cobrando o valor proporcional, que já arrebenta, né, velho? É mais um BO, é mais uma grana, né? Enfim, o blend não é para eu dar opinião, né? Depois a gente fala no Café da Fiel. Mas, enfim, quero só informar vocês sobre isso, porque vocês precisam saber uma informação importante, né? O verdadeiro, né? O que alega ser o verdadeiro intermediário da Vaidbet está cobrando aí, né, do Corinthians 8 milhões e 400 mil, que é a comissão, né, do valor que o Corinthians recebeu da antiga patrocinadora. Comente aqui embaixo, esse caso não acaba nunca, só lasca com o Corinthians. Deixa o like. Falando em grana ainda, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, né, vazou uma informação, desculpa que eu não sei quem foi que vazou essa informação aí primeiro, tá? Enfim, mas vazou uma informação que dos detalhes, né, do uso do cartão corporativo, né, que o Andrés usou, e esse cartão era do Corinthians em 2020, foi isso, tá? Foi no final de 2020, dezembro de 2020, ele era ainda o presidente, né, do Corinthians, né, o Duílio ficou 21, 22, 23, Augusto 24, agora um pouco do Augusto em 25, e o Osmar, mas no final de 24, no final de 2020, o Andrés ainda era o presidente, ele usou, tá, cerca aí de 9 mil reais, e o ex-presidente do Corinthians, né, reconhece, né, ele alega que, né, no final de 2020 ele usou, né, o cartão por engano, né, pois o cartão pessoal dele também é do Santander, tá? Assim como é o cartão do Corinthians, tá? E ele alega que na época era só ter cobrado ele, estava tudo certo, aí levaram à tona agora e ele vai pagar 9 mil reais, tá? Né? Ele já está pagando nesta sexta-feira os 9 mil reais que usou do cartão corporativo do Corinthians, tá certo? Informação aí importante também para você. Deixa o like e comente aqui embaixo.
Agora sim, vamos chegar onde eu queria. Vamos falar sobre Memphis Depay. Muitas informações para vocês, tá? O Corinthians divulgou uma nota oficial, né? Dizendo que conversou com o Memphis, dizendo que o assunto está encerrado e que o Memphis reconheceu o erro e pediu, né? E o Memphis falou que quer jogar no Corinthians, quer continuar a jogar no Corinthians. A nota tentou expor, né, o menos possível, né, o holandês, tá? Depois eu trouxe algumas informações exclusivas no almoço com a Fiel. Quais foram? Que não está na nota do Corinthians. O Corinthians deu uma multa para o Memphis, né? Que o Corinthians está tratando como penalidade, não quer nem citar o nome multa, mas é uma multa. E o Memphis também pediu desculpas ao elenco, tá? Foi isso que eu já trouxe para vocês lá no almoço com a Fiel, tá? E agora eu quero trazer as novas informações, tudo que aconteceu na reunião. O Memphis, em momento algum, ele foi direto na reunião. Primeiro ele fez uma reunião com o Dorival e o Fabinho Soldado, depois uma reunião com o Soldado e o Stabile, tá? O Stabile, aliás, levou toda a cúpula corintiana, levou até o diretor jurídico, né, o Pantaleão, por exemplo, se tivesse que encerrar, ele estava preparado para tudo, né? Se tivesse que encerrar o contrato do Memphis ali, já estava com a equipe completa, porque ele não sabia o que esperar, né? Ele não sabia o que poderia vir, né, em relação ao encontro com o Memphis, tá? Vamos lá, em relação ao Memphis Depay, ele não foi direto, falou assim, eu não vim por causa disso, mas ele também não deu nenhuma desculpa. Até assim, então até um lado, enfim, né, não ficou com aquelas papagaiadas, furou o pneu, eu não acordei, né, passei mal, dormi a noite, enfim, não teve conversa fiada. Ele simplesmente não chegou e falou, não vim por causa disso. Mas aí, quando o assunto começou, ele começou a abrir o coração. Ele falou o seguinte, ó, ele pediu mais informações, tá? Ele reclamou que não tem informações de nada, né, sobre a dívida que tem com ele. Enfim, ele falou que está desconfortável, que não passam nenhuma informação, tá? Que não está com a mesma velocidade de antes. Enfim, não está com a mesma velocidade de antes, porque ele era assim com o Pedro Silveira. Então o Pedro Silveira ficava sempre com ele ali, né? Aquela coisa toda, então ele tinha ali aquela amizade, e o Pedro Silveira toda hora atualizava ele de tudo, né? Ó, estão te devendo, aquela coisa. Então, resumindo, esse caso aqui, dele não ter informação nenhuma, de não darem satisfação porque porque que não pagaram a premiação dele, esse foi, na verdade, o fato dele não ter ido. Ele não falou claramente que é isso. Mas na reunião, o assunto principal que rolou foi esse. Foi esse. Simplesmente ele falou que tá chateado, que reclamou, né, que não tem muita informação, que está desconfortável por isso, que não passam nada para ele, quando vão pagar, se vão pagar, aquela coisa toda. Então, ficou claro que o Memphis não foi ao treino do Corinthians, tá? Isso está nas minhas palavras, por birra, na minha opinião, analisando a informação que eu tenho, tá? Por outro lado, ele reconheceu o erro, que não deveria, né, ter faltado no treino, pediu desculpas, tá? Pediu desculpas e ali para os atletas e reconheceu o erro, tá? No meio da conversa, né, o Osmar Stabile perguntou para ele, mas e aí, você quer ficar no Corinthians? Me falaram que o Osmar Stabile foi duro com ele. Mas e aí, você quer ficar no Corinthians ou não quer? E ele falou, quero. E aí, quando nesse assunto, nessa pergunta que rolou dele querer ficar no Corinthians ou não, ele disse o seguinte, né? Ele falou, mas e aí, né? A respeito de reforços, vocês vão reforçar? Porque o time tem que estar mais competitivo. Eu já tinha trazido essa informação para vocês, né? Que o Memphis queria reforços, né, no Corinthians. Lembra que eu trouxe isso? Mais uma, eu temperei mais uma informação se confirmando. Eu já havia trazido essa informação para vocês que o Memphis Depay queria reforços no Corinthians, tá? Tô até tentando lembrar quem me passou aqui, lógico que não interessa para vocês, mas o Memphis, nessa reunião, falou para a diretoria que o Corinthians precisa se reforçar, né? Perguntou se vai rolar os reforços na janela, se vai deixar o time mais competitivo. A diretoria, né, teve essa impressão também que ele é um cara que quer ganhar, né? Ele quer vencer, ele é um cara que não quer só jogar, só disputar, ele quer vencer. Então ele, né, também deu essa, não vou usar o termo cobrou, porque foi um assunto que rolou no meio da reunião, quando perguntaram para ele se ele queria ficar no Corinthians, ele falou logo que queria,
quero, e falou assim, ó, mas é interessante que a gente tenha reforços. Então rolou isso também, rolou isso também, tá? Do Memphis falar em reforços. Então acho que é isso, pediu reforços, perguntou a respeito da janela, né, para saber se vai deixar o time mais competitivo, né, o Osmar Stabile foi com toda a equipe já, se precisasse, né, nunca sabe se ele ia pedir para sair ou não, né, já foi até com o jurídico dele, enfim, aquela coisa toda, é isso, tá? Aqui no canal Café do Setorista você tem tudo que eu te coloquei dentro da reunião, coisa que ninguém fez, te coloquei lá dentro da reunião, para você saber o que aconteceu, né, entre Corinthians e Memphis Depay. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, o dia do Corinthians. O Memphis Depay apareceu, foi multado, se desculpou e a gente vai falar sobre isso. Mas o ex-presidente ou o presidente afastado, Augusto Melo, acaba de ser denunciado pelo Ministério Público dentro daquela investigação da Polícia Civil, no caso Vaidbet, vocês lembram, né? Ele e outros ex-diretores. Também vou te falar sobre isso. E o André Sanches, hein? Reapareceu, gastando o cartão corporativo, usando o cartão corporativo do clube. Admitindo, inclusive, que fez isso, mas que se confundiu. É cada coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, vamos lá, tem muita coisa pra gente abordar nesse vídeo. Foi só uma quinta-feira normal no dia a dia do Corinthians. Que loucura. A gente começa pelo Memphis, né? Eu já trouxe um vídeo aqui ainda pela manhã, quando ele ainda não havia se reapresentado, né? Ele não foi ao treinamento, ele faltou ao treinamento na quarta-feira, depois da folga da terça do elenco. Na quarta, feriado em São Paulo, ele tinha que se reapresentar e não se reapresentou, e mais do que isso, não concedeu nenhuma justificativa à comissão técnica nem à diretoria. Pois bem, ele era esperado na quinta, apareceu e participou de uma reunião juntamente de Osmar Stabile, o presidente interino, atual, em exercício, Fabinho Soldado, o executivo, e o técnico Dorival Júnior. Logo depois, o Corinthians emitiu uma nota dizendo que o jogador conversou, né, com essas pessoas que são bem influentes ali no clube e manifestou o seu desejo de permanecer no Corinthians. E a diretoria tratou então como assunto resolvido. Depois a gente entendeu que ele foi multado financeiramente, só que é curioso, né, porque o Corinthians deve dinheiro para o Memphis. Então, como é que você multa o cara, sendo que você está devendo para o cara? Não sei. Não sei de que forma eles acordam isso, né? Dá um desconto naquilo que eu tenho que te pagar. Mas o jogador depois se reuniu com o elenco e pediu desculpas. Porque, afinal de contas, ele tem um tamanho, ele tem uma representatividade e ele é uma das lideranças do elenco. E outros jogadores também não receberam a premiação do Paulistão, tá? Não foi só o Memphis. Mas o próprio Memphis já tinha notificado o clube de que se não pagassem, ele iria deixar de cumprir obrigações. Pois bem, ele faltou ao treino, se reapresentou, pediu desculpa, foi multado e assunto encerrado. Será? O que a gente não sabe é se a partir daqui teremos desdobramentos. Por quê? Esse movimento do Memphis foi só uma esticadinha no feriado, foi só uma insubordinação, foi só uma... já que os caras não estão me pagando mesmo, vou faltar porque eu tenho uma historinha aqui para fazer e tal, então aí depois eu vou lá, converso com eles e beleza. Ou é mais um ingredientezinho naquele bolo que eu estava falando para vocês, de um descontentamento com relação à instabilidade que vive o clube. Isso a gente não tem como saber. O fato é que ele treinou, é esperado inclusive como titular no jogo contra o Bragantino no final de semana, e eu acho que tecnicamente ele faz falta, já me manifestei sobre isso. Sei que a relação custo-benefício ela gera debate, até pelo problema financeiro que vive o Corinthians, né? Será que o Corinthians consegue arcar com o que rende, o que custa o Memphis Depay? O fato é que dentro de campo eu entendo que ele traz benefícios. Então, se ele tem contrato, o melhor é poder contar com ele, né? Se daqui a pouco você chegar a um entendimento de que, cara, a gente não está conseguindo. Não está conseguindo pagar o salário por mês, não está conseguindo pagar as premiações. Bom, aí faz um acordo com o cara, libera o cara. Beleza. Eu acho um prejuízo. Porque aí você tem que ir no mercado, você tem que buscar um cara que seja tão influente como ele é, na minha opinião. Não foi na Libertadores e na Sul-Americana, mas foi no Paulista, foi na temporada passada, continua sendo. Pega os números dele aí, número de assistências, participação em gols. Eu acho que ele ainda é muito importante para o time. Enfim.
Acho que o assunto não está encerrado, tá? Como a diretoria quis sugerir na nota oficial. Assunto resolvido. Não está. Especialmente entre os torcedores. O Memphis está dividindo a torcida. Tem muita gente que quer que ele vaze, que vai embora, que não sei o quê, que ele custa muito. E tem outros que entendem que ele é importante, que daqui a pouco, poxa, e aí fica aquela discussão, né? Então vocês querem Everaldo, Léo Natel, Rodrigo Varanda, aquela turma ali de jogadores mais limitados, né? Eu sou da ala de que, ok, ele custa, vamos ajustar aqui e ali, mas ele é importante para o time. Vamos virar a página do Memphis Depay, porque tem muito mais coisa para a gente abordar nesse vídeo. O André Sanches, falando em reaparecer, né? Ele ressurgiu nessa quinta-feira também, porque o grande repórter Marco Belo, do portal Meu Timão, da Rádio Transamérica, ele descobriu que o André Sanches utilizou para fins pessoais o cartão corporativo do clube, quando então presidente, isso lá no ano de 2020, no Réveillon de 19 para 20. No valor de R$9 mil. O Marco Belo entrou em contato com o André Sanches, que recebeu a fatura, né, e encaminhou para o seu jurídico e tal, e admitiu, e confirmou a veracidade dos seus gastos. E imediatamente, porque aí é aquela coisa, né, é o chamado batom na cueca. Não tinha muito o que fazer de diferente. Emitiu uma nota dizendo que iria ressarcir o clube com juros e correção monetária desses R$9 mil que foram gastos em Timbal do Sul, Rio Grande do Norte, no Réveillon que ele passou por lá. Segundo o próprio ex-presidente, ele se confundiu porque o cartão corporativo do Corinthians e o dele, o pessoal, tem o mesmo banco, o Banco Santander. E ele se confundiu, usou o do clube, mas tudo bem, passou, né? Opa, deu errado aqui, vou ressarcir o clube, vou pagar. Foi o que declarou o André Sanches. O GE acabou de soltar uma nota dizendo que além desse valor, tem também gastos do cartão corporativo no dia 3 de janeiro, em Fernando de Noronha. E aí tem aqui restaurante, tem, enfim, outras questões, né? Cartão de crédito, joalheria. O Andrés recebeu essa fatura e comunicou, né, ao GE, que confirmando a veracidade, né, de que ele realmente gastou, que ele também vai ressarcir o clube. Eu só fico me perguntando, sem fazer nenhum tipo de ilação ou denúncia infundada, se a imprensa não tivesse descoberto. Esses casos aqui, a imprensa descobriu. Tem muita coisa que a gente não consegue descobrir. A gente apura e não descobre. Não quer dizer que não exista. E se não fosse a imprensa descobrir, esse dinheiro, que obviamente, é um bom dinheiro, tá? Obviamente, né? A gente está falando de 9 mil, 6 mil, mas é irrisório para um clube e para dirigentes. Esse dinheiro não voltaria. Estou errado? Porque, né, pelo que disse o ex-presidente André Sanches, ele nem saberia, ele confundiu, ele achou que estava gastando do cartão dele. Ele não viu que, sei lá, não chegou na fatura dele esse valor. Mas aí, agora que descobriram, ele vai pagar. Aí eu fico pensando o seguinte, tô refletindo aqui com você que está me assistindo aí do outro lado. O Conselho Fiscal do Corinthians, ele é um órgão responsável por fiscalizar muitas coisas da gestão. E é por isso que existem o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o Conselho de Ética, para fiscalizar a governança do clube. Esse Conselho Fiscal, ele tem, entre outras atribuições, fiscalizar os gastos do cartão corporativo. Mas isso passou. Passou. Hoje, o conselho do clube está extremamente atuante. Tanto que acabou empichando o presidente Augusto Melo. Se mereceu ou não estou discutindo o mérito aqui. Mas é fato que os caras ficaram muito mais atentos de uns tempos para cá. Porque enquanto o presidente André Sanches era o presidente, do Willian Monteiro Alves, com a história da Taunza e com
confissões de dívidas, renovações de patrocínios às vésperas de deixar o clube, renovação com o Mano Menezes por mais 2 anos, comprometendo a gestão seguinte. Isso aí para o Conselho Fiscal, Deliberativo, de Ética, e nada foi a mesma coisa. Esses caras, o Duílio e o Andrés, eles continuam no clube, porque eles são membros vitalícios do CORE, o conselho lá que é composto pelos ex-presidentes. E esses caras, inclusive, sugerem relatórios e denúncias que geraram, inclusive, o impeachment do presidente Augusto Melo. Repito, se eles têm razão ou não no mérito da questão, se o Augusto errou ou não, isso é outro papo. Mas esses caras, hoje, têm uma influência no clube. E o Conselho Fiscal, que era para fiscalizar essas antigas gestões, me parece que vendou os olhos, né? Para muitas coisas. Para muitas coisas. Enfim. Fechamos esse capítulo porque não tem muito mais para onde ir. É só o questionamento. Isso a imprensa descobriu. E o que a gente ainda não descobriu? Agora, vamos seguir no fato, né? O presidente Augusto Melo foi denunciado pelo Ministério Público por aqueles crimes que ele já havia sido indiciado na investigação da Polícia Civil no caso da Vai de Bet. Furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Não só o ex-presidente Augusto Melo, o presidente afastado, como também ex-diretores, o Marcelo Mariano, o Sérgio Moura, também estão nessa denúncia do Ministério Público. É o processo, né? O Ministério Público se baseou na investigação da Polícia Civil e no indiciamento. O indiciamento não é uma condenação e nem uma colocação desses caras no banco dos réus. Mas o processo está caminhando, né? Depois do indiciamento da Polícia Civil, o Ministério Público ele decidiria se acataria, se ele entenderia como uma denúncia plausível. O Ministério Público entendeu. E mais do que isso, com termos duros do tipo, está muito claro, de acordo com o Ministério Público, está muito claro os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos